Boa tarde. É o momento de iniciarmos o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Estamos abrangendo o primeiro capítulo do livro Em Busca da Verdade. E no tema desse capítulo, o item Aquisição da Totalidade. Vamos para uma rápida introdução no comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel, Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Tão somente assim, abraçando com paciência e proveito as lições menores da existência, transfigurando-as em luz para a vida prática, adquiriremos a fé vitoriosa, que sabe esperar, agir, desculpar, amar e servir, segundo a misericórdia de Deus. Emmanuel nos chama a atenção às pequenas experiências que compõem o nosso dia a dia, aonde somos colocados em exercícios para a prática da paciência, da tolerância, da calma. E nesses momentos em que nos deparamos com situações ou circunstâncias, de certa forma constrangedoras, é muito importante estarmos atentos, com a consciência desperta, que são momentos para a aquisição de virtudes como a paciência, a humildade, a compreensão. E o que é importante nisso? Emmanuel nos diz que, bem aproveitando esses testes menores da existência, estaremos estabelecendo em nós campos de luz, pelo exercício, pela aquisição dessas virtudes. Adquiriremos a fé vitoriosa, que sabe esperar, agir, desculpar, amar e servir. Não esperemos grandes provações ou sofrimentos maiores para evidenciar a conquista dessas virtudes. É no dia a dia, é no aproveitamento de circunstâncias colocadas como testes, em que estaremos trabalhando a aquisição dessas virtudes. Vamos para o nosso tema, a aquisição da totalidade. Joana começa nos dizendo o seguinte: quando se conquista uma floresta densa, o primeiro movimento é o de abrir-se clareiras na sua escuridão e densidade, a fim de que entre a luz e haja espaço para edificação do que se transformará em posto de serviço e de repouso. Foi uma maneira, diríamos até poética, de Joana se referir às sombras do nosso inconsciente. Uma verdadeira floresta, a qual é preciso ser trabalhada, abrir-se clareiras, possibilitando a entrada da luz, facultando-nos o entendimento de desequilíbrios estabelecidos no nosso passado encarnatório e que não foram apagados e que precisam ser trabalhados, ressignificados. Essa alusão que ela faz nessa figura de linguagem, onde ela utiliza uma floresta densa, nessa comparação. Estabelecido esse esforço de abertura e de introdução da luz, abre-se possibilidades de serviço e de repouso como sinônimo de tranquilidade, de harmonia.
O inconsciente é uma floresta densa, a parte submersa de um iceberg flutuando sobre as águas tumultuadas da existência física. A grande maioria dos atos e comportamentos humanos, na sua maioria, procede do inconsciente. Aí nós vamos tomando consciência do poder de influência enorme que o nosso passado existencial exerce no nosso dia a dia. Porque Joana aqui se refere a uma grande maioria de atos, aonde a presença sutil ou ostensiva de nosso inconsciente nos impele em atitudes, em atos positivos ou profundamente desequilibrantes. É sobre isso que nós estaremos tratando nesse estudo a respeito da aquisição da totalidade. Para que haja uma real integração desses arquétipos, desses modelos predominantes no ser humano, torna-se indispensável o amor a si mesmo, conforme a recomendação do sublime terapeuta. A integração, a transcendência dos fatores de desequilíbrio do nosso inconsciente, do nosso passado encarnatório, tem por prerrogativa fundamental o primeiro exercício do amor, que é o auto-amor, o amor a si mesmo. Aqui entendamos como a forma equilibrada de trabalharmos o autoconhecimento, a autodisciplina, o autoequilíbrio, face à constatação das tendências instintivas que trazemos do passado, dos estímulos a ações intempestivas, estabelecidas muitas vezes em fortes tendências instintivas e que precisam ser canalizadas, transcendidas, trabalhadas. E para isso, a aquisição primeira da proposta do auto-amor trazida pelo Cristo. Porque quando Jesus afirmou amar o próximo como a si mesmo, ele nos dizia que a prerrogativa primeiro é que estejamos nos sabendo amar. É preciso o esforço do despertamento da consciência, do eu profundo, desse trabalho direcionado à aquisição da totalidade, para a partir daí, estabelecida uma base sólida, partirmos para o amor ao próximo, o amor a Deus. Por consequência, na sua proposta psicoterapêutica através do amor, ele destacou aquele de natureza pessoal a si mesmo, em razão dos escamoteamentos. Quando se procura amar ao próximo, impossibilitado daquele que é devido a si mesmo, ao self. Essa palavra aqui, em razão dos escamoteamentos, dos disfarces, das fugas, das desculpas que se encontra para não estabelecer a legitimidade e a qualidade do amor ao próximo, a causa real é a falta primeira do amor a si próprio. Como, aliás, acontece em uma grande maioria de pessoas vinculadas a uma sociedade materialista. Então, Jesus destacou, primeiramente, o de natureza pessoal a si mesmo. É preciso que, em termos
de atitude, de hábitos, de objetivos na nossa vida, estejamos sendo pessoas que se cuidam, que se equilibram através das escolhas da alimentação, do cultivo das boas emoções, das boas práticas fisiológicas, esportistas e outras, para o fortalecimento de ossos, de músculos do próprio corpo. É preciso que estejamos dando, primeiramente, o dever do cuidado e atenção ao auto-amor, para aí não haver escamoteamentos, não haver fingimento nem desculpas para a má qualidade de afeto que estejamos dando a alguém. Quando o indivíduo não se ama, certamente apaixona-se, deslumbra-se, admira o outro, a quem diz amar, até a convivência demonstrar que se tratou apenas de uma explosão sentimental, sem profundidade nem significado. Então, é esse um dos resultados da falta de auto-amor, de autorrespeito, de autoestima. É confundir amor com paixão, julgar que ama alguém quando, na verdade, está apenas temporariamente encantado por certa percepção que cultivou daquela pessoa, muitas vezes estruturada em aparências físicas, e que, quando parte para uma convivência mais prolongada, facilmente se decepciona, porque, na verdade, a desilusão que se dá é porque a pessoa estava iludida. O amor a si mesmo deve centralizar-se no autorrespeito e na autoconsideração que cada um se merece, identificando a sua sombra, que é familiar aos demais, aceitando-a e diluindo-a na mirífica luz da amizade e da compreensão. Aqui Joana já começa a adentrar-se na temática central desse estudo. O amor a si mesmo deve centralizar-se no autorrespeito e na autoconsideração, para identificar-se a sombra. É por isso que é tão imprescindível esse trabalho da psicologia espírita que Joana nos apresenta, ter por base o conhecimento, o estudo da imortalidade da alma, da reencarnação, dos objetivos sublimes, do trabalho evolutivo proposto pelas leis divinas a nós, de tal modo que, ao trabalhar o autoconhecimento e perceba-se com tendências absurdas e desequilibradas, possa trabalhá-las como sendo parte de um passado que terá que ser totalmente ressignificado, aonde essa sombra característica do inconsciente, despercebido da maioria das pessoas, começa a ser identificado, aceitado, para aí sim poder ser diluído em mirífica e maravilhosa luz da amizade e da compreensão a partir de si mesmo. É nesse direcionamento que Joana vai nos propondo essa aquisição da totalidade. Não se trata de ficar contra as imperfeições, a sombra interior, mas de identificá-la, o que equivale dizer conscientizar-se da sua existência
e considerá-la parte da sua vida, para que aí sim ela seja trabalhada e ressignificada. Não é tentar iludir-se, julgando não ter um passado de desequilíbrios que precisam ser satisfatoriamente trabalhados. Não. É como já diz em vários textos bíblicos, a referência em linguagem figurativa, mas profundamente verdadeira, de que todos pecaram e estão destituídos da graça divina, como diz o apóstolo Paulo. Porque, na verdade, há um passado de erros que todos possuem e que precisa ser identificado, trabalhado, ressignificado. Lutar contra a sombra representa proceder a um desgaste inútil de energia. Quando é identificada, a energia retorna à psique. E à medida que a mesma é integrada, mais vigor se apresenta no ser consciente. É assim. Identificar-se e perceber as sombras que trazemos dentro de nós abre portas para a aquisição de virtudes como a humildade, a paciência, o esforço de superação. Mas de uma superação que não se dá através de um combate, de uma luta contra tendências que precisam ser ressignificadas, o que é muito diferente, como estaremos vendo. É necessário, portanto, uma atitude ativa e não passiva, porque essa passividade, essa anuência com a ignorância, nada fazendo para modificar a estrutura, alterando-a e dissolvendo-a, fomenta a violência de todo porte. Entendamos aqui essa colocação. A atitude passiva é a atitude da maioria das pessoas que não se dão conta de serem espíritos reencarnados, que trazem um passado de sombra e de erros e que precisa, através do esforço de conscientização, perceber as intromissões, os rescaibos, as incidências que esse passado tenta em sabotar o presente nosso. Essa é a atitude ativa que nós somos chamados a ter. Porque quando nós não a temos, e acontece o que é colocado aqui no final desse tópico, alterando-a e dissolvendo-a, aliás, diz assim, nada fazendo para modificar a estrutura, alterando-a e dissolvendo-a, fomenta a violência de todo porte. Essa fomentação da violência de todo porte são os acessos de desequilíbrios emocionais que a maioria das pessoas tem quando estão distanciadas do seu trabalho de espiritualização. Aonde, não poucas vezes, ao se deparar com situações difíceis ou constrangedoras, tem acesso de cólera, de raiva, tem momentos de revolta, tem momentos de desequilíbrios na área do ciúme, da possessividade e outros, decorrentes do não trabalho de autoconhecimento, de autopercepção das tendências que traz dentro de si e que precisam ser ressignificadas. Torna-se necessário o seu enfrentamento lúcido e natural, diluindo a tensão que se estabelece entre o consciente e o inconsciente. Essa tormentosa sombra imanente da psique faz parte do ego, à espera da valiosa contribuição do self libertador, do Cristo interno que todos nós possuímos. Então, torna-se necessário
o enfrentamento lúcido e natural, diluindo a atenção, ou seja, ao nos percebermos em desequilíbrios emocionais, não tentarmos esconder de nós mesmos aquela característica que evidencia uma raiz de desequilíbrio do nosso passado de sombra. Então, é preciso, nessa observação conscienciosa, diluir a tensão que se estabelece entre as atitudes impensadas, inconscientes, e o ideal que muitas vezes não realizamos e que faz com que muitas pessoas, nesses conflitos, tentem usar os mecanismos de fuga, não querendo pensar naquela situação em que se percebeu desequilibrada, querendo apagar aquilo, e nessa tentativa não aproveita aquela experiência para trabalhar o seu autoconhecimento. É isso que Joana aqui nos chama a atenção. Essa tormentosa sombra imanente na psique faz parte do ego, à espera da valiosa contribuição do self libertador. O self libertador, ele vai sendo trabalhado pelos nossos esforços de meditação, de reflexão, de esforço para o despertamento da consciência espiritual profunda que todos nós trazemos. Como citamos, o Cristo interno, que segundo Joana todos nós o trazemos, mas que o mantemos manietado sem possibilitar-lhe ação na nossa maneira de pensar, sentir e viver. Mas isso precisa ser modificado. É esse o objetivo que ela nos propõe nesse estudo. E concluindo, quando se reconhece essa dualidade presente na psique que é representativa do ser humano, torna-se fácil a terapia equilibradora, unindo-a em um ser lúcido psiquicamente e generoso emocionalmente. Então, a percepção desses conflitos, dessa dualidade dentro de nós, em termos de esforços de transcendência, de superação, através do autoamor, do autoafeto, torna-se fácil a terapia equilibradora, unindo-a em um ser lúcido psiquicamente e generoso emocionalmente. Como assim? Na medida em que temos essa consciência de imortalidade, que nos propõe serenidade, calma, mas uma calma ativa no esforço de ressignificação, podemos estabelecer um clima interior, psíquico, de generosidade emocional. Não é de hipocrisia, não é de disfarce. Muito pelo contrário, é de perceber as imperfeições que traz e a consciência do esforço que passa a exercer na sua superação. Aqui nós concluímos esse tópico do nosso estudo. Agradecemos àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo.